Olá, seja bem-vindo a mais um Qual é o BO? Eu sou Bruna Monteiro, sou publicitária, cofundadora da Altabox Marketing Digital, pessoa à frente do Dicas Vale dos Sinos, videomaker, criadora de conteúdo e colaboradora de diversos projetos na Paranoia Produções, na Vigília Nerd e aqui na Vale TV. O Qual é o BO é o projeto de conteúdo onde discutimos as grandes questões da comunicação e do marketing. Temperadas pelo nosso olhar nerd, inquieto e questionador, falamos de tendências, comportamento, consumo, gerações e vários outros babados que pautam as conversas de quem está à frente de negócios e precisa comunicar seus produtos e serviços em tempos de caos, feed infinito e desinformação. Oi, eu sou a Poli Lopes, consultora e estrategista de comunicação e presença digital, sou jornalista, doutora em comunicação e cultura e uma entusiasta da boa internet, inclusive vamos falar sobre a boa internet daqui a pouco. Aqui preciso lembrar que agora a gente tem episódios quinzenais inéditos e que eles são transmitidos na Vale TV, também no YouTube e Facebook da Vale, e no nosso canal do YouTube, do Qual é o BO, e nas principais plataformas de áudio. Hoje a gente tá aqui em Sapiranga, no Eco Studio, fazendo a gravação dessa semana. Mas, antes da pauta, dona Bruna, um disclaimer. Vocês devem ter visto, hoje estamos só nós duas aqui na bancada, mas por um motivo bem justo. E quem vai explicar esse motivo é a própria Kika Giordano, nossa publicitária, especialista em branding, entusiasta dos BOs do mundo da comunicação e da internet, pessimista apocalíptica e mãe de Gen Z. Fala, Kika. Salve, gente linda que tá aí assistindo ou ouvindo o Qual é o BO. Hoje, excepcionalmente, eu não estou aí nessa bancada apocalíptica, porque eu tô trabalhando num evento que vai movimentar a região aí no mês de julho. Então fica a dica para quem tá aí curtindo com as gurias os insights do Gramado Summit. Novo Hamburgo terá evento sim. Vai ser um evento incrível, com palestra, com painel, com networking, com rodada de negócios, com muitas oficinas. Vai ser um evento incrível, com palestras, com painéis, com network, com rodada de negócios, com oficinas, pra galera aprender, se conectar e fazer ótimos negócios. É o Fórum de Conexões e Negócios que vai acontecer nos dias 9 e 10 de julho na CDL em Novo Hamburgo. Vai lá no Instagram da CDL Novo Hamburgo e procura o link das inscrições na bio. E aí na descrição do vídeo a gente também vai deixar para vocês o link das inscrições do Fórum de Conexões e Negócios da CDL Novo Hamburgo. Beijos e até lá. Então, bora lá. Na semana passada eu e a Poli a gente esteve no grandíssimo Gramado Summit. E o Dé também tava lá, hein? A gente acompanhou muitas palestras, muitos painéis. Foi incrível. Eu nunca tinha ido e foi uma experiência muito, muito positiva. Muito conteúdo, a distribuição, a experiência para quem tá ali dentro também é muito legal. E é o maior evento de inovação da América Latina. E entre uma palestra e outra, na correria entre os 7 palcos, gente, 7 palcos correndo ao mesmo tempo, com vários conteúdos, a gente ficava, tipo assim, meio feito barata tonta, indo de um lugar pro outro, assim, pra conseguir absorver tudo que a gente queria. E mesmo assim, não dá pra assistir tudo, né? Somos únicas pessoas, assim. Enfim. E também tinha muitas ativações de marcas, a gente conversou com 7 palestrantes, a gente foi lá, imprensa, qual é o BO, né? Queremos falar com vocês, justamente para trazer para vocês essas temáticas aqui. Alguns BOs, algumas tendências, algumas inquietações e reflexões que a gente viu nos painéis e que a gente quis trazer para vocês. E o que mais eu preciso comentar aqui mesmo? Enfim, é isso aí. Fica com a gente que é babado, tá muito bom esse episódio. Câmera 1, câmera 2, câmera 1. Mas vamos lá então, vamos, que a gente vai começar com polêmica. Hoje a conversa é boa e é grande. A internet, como a gente conhece, vai acabar. Na verdade, ela já tá acabando. Triste, né? Bem triste, não, eu fico bem chateada com isso. Mas essa frase, eu não tô aqui só pra soar como um terrorismo, talvez. Mas ela serve mais como um alerta. Quem deu esse susto na gente foi o Rafael Esbarai. Ele é Head de Inovação e Produto do iFood e quem conversou com ele foi a Bruna. E agora eu tô aqui com o Rafael, que é Head de Inovação e Produto da iFood e fez uma fala aqui no palco do Share muito importante sobre tudo que a gente fala aqui no Qual é o BO, pessoal. Sobre a importância do conteúdo profundo, sobre a importância dessa nova era da internet dos especialistas. Muito obrigada por falar aqui com a gente e comenta um pouco a respeito dessa tua palestra aqui, por gentileza. Obrigado você. Eu acho que a gente começa a ver o primeiro passo do fim da internet como a conhecemos.
E como é que é o primeiro passo do fim da internet como a conhecemos? Sites produzem conteúdo, plataformas distribuem audiência. E com o uso de ferramentas de IA, como o ChatGPT da OpenAI, Gemini do Google, Claude Anthropic, você começa a ver respostas sendo fornecidas por empresas sem que ali não são fornecidos links. E aí a pergunta que fica é, qual que é o futuro do link? Qual que é o futuro de quem produz conteúdo? Então eu acho que existe um problema a ser resolvido, mas esse problema vem acompanhado de oportunidade. E eu acho que a oportunidade que existe nesse momento é conteúdo profundo e curadoria. Porque hoje, neste momento, serviços de IA não conseguem entregar conteúdo profundo de qualidade. Eles entregam conteúdo. Cabe às pessoas identificarem como bom ou ruim. Mas quem é especialista, ele tem uma característica muito importante para quem gosta de um tema, que é aprofundamento e curadoria. E curadoria na seleção dos melhores itens para serem discutidos. Então eu acho que abre-se um espaço nada desprezível para quem gosta do tema e, consequentemente, queira avançar diante de um mercado tão claudicante, tão incerto, que vai ser nos próximos meses e anos. Perfeito, Rafael, muito obrigada. A gente vai deixar o arroba aqui para vocês poderem acompanhar um pouco mais o trabalho dele, e fica essa reflexão super importante sobre a importância do conteúdo profundo. E para além dessa coisa apocalíptica, que é a nossa cara, por Total. sinal, né? Ele falou de umas coisas que eu acho muito importantes e que são as coisas que eu defendo toda vez. Toda vez a gente fala disso e toda vez eu digo, conteúdo tem que ter qualidade, conteúdo tem que ser completo, ele tem que falar coisas de verdade. E isso, inclusive, era um problema nas buscas do Google, né? Porque o que acontece? O pessoal começou a adequar muito o conteúdo das páginas dos sites, considerando o SEO, então era para ser encontrado, e ficava raso. Falava mais do mesmo, porque tinha que repetir palavra-chave. E isso agora não é mais necessário, porque o Google, o próprio Google na busca, quando tu faz, ele vai lá e faz um resumo, e era isso. Então, a gente vai ter que saber fazer essa curadoria. Para mim, o grande problema do fim do link é o fim das fontes. A gente não vai saber de onde veio. Tu faz a pesquisa pro ChatGPT, ele te dá um resultado. Se tu não pedir os links, ele não vai te dizer de onde ele tirou aquela informação. E se ele te der, dificilmente a pessoa vai clicar para ver. E para conferir lá na fonte se a informação tá correta. Mas já fica a dica, né, gente? Quando vocês pedirem informações, assim, pro ChatGPT ou pra alguma outra inteligência artificial, peçam a fonte, deem uma olhadinha se vem de um site renomado, conhecido, de um portal, de alguma coisa que a gente saiba que tem uma boa origem, né? Que provavelmente teve essa curadoria na criação, né? E realmente, né? Essa questão era da curadoria, ela foi comentada em mais de uma palestra. Eu anotei aqui que pelo menos em 3 painéis que eu fui, o pessoal falou isso, curadoria, que é a chave para esse novo momento que a gente começa a viver agora a partir da imensidão da tecnologia e da inteligência artificial e de como isso hoje nos preenche tanto, a gente começa a usar isso muito, e é ótimo que a gente tenha isso como ferramenta, né? A gente sempre fala, é ferramenta, não é fim. Mas a curadoria pra gente conseguir ter conteúdos mais, como o próprio Rafael falou ali, conteúdos aprofundados, conteúdos que sejam especialistas, né? Porque hoje o que a gente tem na internet é o generalismo. E a gente precisa ter essas fontes confiáveis, como a gente viu ali no painel sobre newsletter, né? A importância de a gente ter lugares em que a gente busque o que a gente realmente busca, né? Encontre o que a gente realmente busca. Portais, daí pode ser a newsletter, o canal de transmissão no Instagram, o grupo de Telegram, que ainda existe bastante, em que as pessoas vão ali com aquele objetivo de estar ali, né? Serem pertencentes àquela comunidade e absorverem aquele conteúdo, que pode ser do interesse de um hobby dela, um interesse da área de atuação, né? Eu acompanho newsletters, por exemplo, do mundo da comunicação e do marketing, para eu ficar por dentro disso que eu preciso, né? Até isso já tem uma deixa pra gente falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas outros pontos, outras palavras-chave que eu ouvi bastante: desconexão e saúde mental. Total. O pessoal tá ficando maluco com os feeds infinitos e o scroll infinito. E esse tanto de informação e de coisa que a gente recebe o tempo todo. Daí entra realmente a curadoria, de que a gente tá sempre sendo tão jogado, os conteúdos são tão jogados pra gente que a gente não consegue olhar, absorver, mesmo que daqui a pouco seja um profissional bacana que tá construindo aquele conteúdo pra gente. Então daí ter alternativas de outros canais e espaços em que se esteja é muito importante, né? A gente até comentou, nessa sexta-feira a gente esteve junto com a Kika também, lá no Estação Hamburgo da Vale TV, né? E a gente deu uns spoilers do que a gente tá falando aqui, mas vale a pena nos assistir
assistir lá, que a gente, junto com o Rodrigo, explorou outras pautas e falou sobre a comunicação como um todo e contou um pouco mais sobre os nossos BOs, né? Mas aí ali a gente falou sobre essa questão da curadoria e como isso é importante pro novo momento, assim, né? Eu perdi um pouco minha linha de raciocínio, mas é isso aí, gente. É isso aí. Então já vamos pra próxima matéria aqui, né? Porque, sério, conversa boa que a gente acabava as palestras, a gente começava a conversar com os palestrantes e a gente tinha que fazer matéria. E a gente encontrou o nosso amigo, o Cris. O nosso amigão, Cristiano Santos. Ele fez uma palestra e fez uma mentoria. Era muito legal isso, né? Que tinha o espaço das mentorias ali, que era uma salinha, talvez pequena demais, mas que eu entendi o conceito, que era ter algo mais fechado e algo que tu pudesse ter a troca ali com quem tava falando contigo, né? Então tinha ali essas palestras pocket que tinha mais troca, mais interação, né? Tinha um outro formato. E aí o Cris fez uma palestra e também uma mentoria muito legal, que a Poli participou. E aí a gente bateu um papo com ele falando sobre como a importância de ser consistente nas redes sociais, né? E de como... agora eu lembrei de onde eu tinha perdido minha linha de raciocínio, que daí realmente fecha aqui, gente. Então eu vou voltar no meu raciocínio, que é justamente isso. De como hoje, a gente comentou, né? Quando a gente tá dentro de uma rede social, como o YouTube, se tu tá nos assistindo no YouTube, ou pelo corte no Instagram, se tu tá nos assistindo por isso, como a gente tá dentro de uma plataforma, a gente não é dono da nossa comunicação, né? Os nossos seguidores são seguidores da plataforma, não nossos. A gente não tem aquele contato direto com isso. O Cris também fala sobre isso, né? Então, a importância de tu estar em outras plataformas estrategicamente aplicado, isso te coloca em um outro caminho de evolução e de mais contatos com a tua comunidade, que isso sim também te traz mais vendas, mais clientes, mais negócios, mais oportunidades e bons relacionamentos. Então vamos assistir o que o Cris falou também sobre empreendedorismo e como usar as redes sociais a seu favor. Estamos ainda aqui, terceiro dia de Gramado Summit. Eu acabei de participar da mentoria de LinkedIn, né? LinkedIn de AZ com o Cristiano Santos, que é expert de LinkedIn, mas ele também não é só o cara do LinkedIn, ele também é o cara de presença digital. E depois da mentoria, a gente estava aqui no corredor conversando e eu disse pra ele que a gente pode falar sobre isso lá pro Qual é o BO, porque é um BO super importante para quem nos assiste. Como ser social media de si mesmo? Muito boa pergunta. O que acontece, Poli? Uma das grandes dores dos empresários, galera que quer divulgar os seus produtos e serviços, a pessoa às vezes ela é uma equipe onde é só ela fala, mas eu não tenho um time de social media, ou eu não tenho alguém que possa postar por mim. A gente começa a entender que ainda mais com a inteligência artificial, isso pode nos ajudar a criar os nossos próprios conteúdos para a gente postar. Por quê? Nós sabemos a nossa voz, o nosso tom, quem é o nosso público, e trabalhar um pouco esse conteúdo da nossa marca, no nosso nome, e a gente produzindo, faz com que crie o quê? Naturalidade e principalmente autenticidade. Então quando a gente fala sobre ser social media de si mesmo, é gestão de tempo, é organizar, por exemplo, que posts você quer fazer durante um evento, ou se você está divulgando seus produtos e serviços, o que você quer divulgar sobre ele? Organizar esses conteúdos, pré-produzir algumas materiais, pré-produzir algumas informações, e com isso, quando você tiver que postar, por que não já deixar uma legenda já criada anteriormente, do que querer criar apenas na hora? Tudo faz parte da gestão de redes sociais que cada um pode criar por si mesmo. E isso não significa ser o maluco dos stories, né? Não significa estar lá o tempo todo postando, mas postar com uma determinada constância e com relevância. Eu acho que é a principal palavra-chave, né? Isso é legal você falar, Poli, até porque o próprio Instagram está valorizando agora quando você não posta necessariamente 50, 100 stories. Por quê? Ele quer justamente que as pessoas consumam seus stories de uma maneira mais rápida. Então quando a gente posta menos stories, o Instagram, o algoritmo entrega mais. Então a gente fica tão preocupado de que eu preciso fazer uma cobertura em tempo real, quando na verdade se você escolher às vezes 3, 4 stories-chave daquele momento, isso aí já vai atingir sua audiência. Isso você vai gastar quanto tempo? Às vezes segundos para pegar uma foto ou um videozinho curto de um lugar que você está, ou do seu trabalho, ou da sua produção. Tem gente que tem a empresa própria, porque não faz um videozinho de 10, 20 segundos do produto sendo produzido ali e coloca isso como bastidores. E isso daí às vezes a gente fala, mas eu não consigo fazer. É porque a gente fica preocupado com edição, a gente fica preocupado de, mas eu preciso fazer o melhor vídeo. Cara,
muitas vezes o vídeo que mais viraliza é aquele que ficou mais natural, é aquele que ficou mais com cara assim de feito em casa. Então, é trabalhar trazendo um pouco desses bastidores. Sim, tem até alguns dados. Eu assisti esses dias o Rafael Kiso falando sobre isso, e ele estava falando tipo a questão do hi-fi e do low-fi, o conteúdo low-fi, que é esse mais com cara de bastidores, com cara de verdade, menos edição. Só que tem uma coisa, não significa ser feito de qualquer jeito. É ser feito com um pouco de técnica, com cuidado, com atenção, é dar atenção. Porque é a forma como a gente está conversando com o nosso cliente, então tem que botar atenção, que é a mesma atenção que a gente bota quando faz o serviço, quando faz o produto. Exatamente, a gente tem que colocar as mídias sociais, essa gestão, como parte do processo. A questão é que a gente quer separar e falar assim, meu Deus, mas eu não tenho tempo de fazer as mídias sociais. É lógico, se você tiver uma condição de contratar um profissional específico para cuidar disso, é claro que você vai ter uma pessoa full time só cuidando disso, isso é muito bom. Ah, mas Cris, eu não tenho esse tempo, eu não trabalho com isso, eu não tenho como contratar uma pessoa para isso. Não deixe de fazer por essa questão. Trabalhe e coloque isso dentro da rotina. Ah, se na minha rotina... É parte do trabalho, né? Exato. Se tem algum momento em que eu faço atendimento ao cliente, outro que eu leio os e-mails, outro minuto... Eu gasto 1 hora por dia mandando propostas. Pega 1 horinha por dia e de repente cria os conteúdos para redes sociais. Pense em postar alguma coisa que você colocou. De novo, as IAs estão ajudando a gente, inclusive, na gestão do tempo, ajudando a gente a construir os conteúdos. Antes a gente tinha que escrever com a inspiração divina vindo do céu, um post e tudo mais. Hoje a gente pode ajudar as IAs a escrever o post com a nossa voz. Então hoje a gente fala assim, não tem mais desculpa. Dá para criar, inclusive, até a arte por IA. Então é mais criar um processo de gestão de mídias sociais dentro do seu processo de trabalho, para você não ter mais desculpa e você fazer por si mesmo. Ai, que bom, Cris. Muito obrigada pela tua atenção, muito obrigada pelo workshop, pela mentoria de LinkedIn também, que eu vou levar isso pro workshop de LinkedIn, dia 17, lá no Eco Coworking, em Sapiranga. Quem quiser participar, é só me chamar. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Faz o workshop com essa moça aqui que vocês vão ver. Vocês vão entender como é que dá pra gente fazer a nossa gestão da nossa marca pessoal no LinkedIn, direto na fonte com a Poli. Tá bom, muito obrigada, Cris. Cristiano Santos já fez a minha própria publi. Mas é isso. Terça-feira, dia 17, 19 horas, aqui no Eco, vai ter o workshop de LinkedIn do Zero ao Pro para falar sobre LinkedIn, usabilidade de ferramenta, mas também sobre produção de conteúdo, que foi uma parte do que o Cris falou também, quando ele falou sobre ser social media de si mesmo, né? Eu vejo que é muito isso. A gente precisa entender que a rede social, a comunicação no negócio, ela faz parte do processo, ela é etapa de trabalho e ela tem que entrar na pauta. Ou a gente fazendo, ou a gente contratando alguém para fazer, inclusive nos contrata. Exatamente. Mas é o que eu falo hoje, tu cuidar da tua rede social, tu cuidar da tua, não só a rede social, né? A tua comunicação como um todo tem que incorporar no processo, que nem tu tem que abrir a tua loja e varrer o chão, cuidar do caixa, fazer as notas fiscais. Hoje é uma parte integral do teu negócio, não pode ser negligenciada, né? Porque tu tá perdendo oportunidades de fazer conexões verdadeiras, de tu construir, evoluir o teu negócio, de levar ele pra frente e de ir para caminhos positivos, né? Ir para outros lugares. Mas a gente não, né? A Poli conversou com a Bia Guarese, do Beats to Brands, que é assim, ó, já estamos recomendando aqui pra vocês o Beats to Brands. Rainha da curadoria. Exatamente, aí já é um baita exemplo, um baita case disso. A Bia foi lá fazer uma palestra no palco principal, né, que era a Arena Magalu, né, que era a principal patrocinadora do projeto. Magalu Cloud. Mas era muito legal ver a forma também, já fazendo um parênteses aqui, a forma como a Magalu se colocou dentro desse projeto, né, Magalu Cloud, com o palco Arena, com o seu próprio stand enorme ali, fazendo essas inserções bem legais com a ativação da sua marca. Mas vamos falar então, vamos ver só um pouquinho dessa fala da Poli com a Bia. Oi, estamos aqui, direto do Gramado Summit, lá no palco Luísa Trajano, e aqui Bia Guarese, da Beats to Brands, que acabou de palestrar falando sobre marca, sobre branding, sobre tempo, sobre consistência, sobre várias das coisas que a gente conversa nos nossos programas. E eu vou começar então perguntando para a Bia, falando em tempo, consistência, uma pessoa que tem uma newsletter há muito tempo, como é que tu vê isso, assim, essa coisa de fugir do feed, fugir do algoritmo, fugir dessa loucura que é consumir conteúdo o tempo todo? Sim. Gente, eu volto sempre, e aí a gente tá falando sobre tempo, né? Mas eu gosto de voltar sempre pro relógio e pro calendário. Duas tecnologias assim, ó, ancestrais, que de repente a gente esqueceu, porque é o feed, o algoritmo, o melhor horário pra postar, ou não sei o quê. Cara, eu tenho um compromisso com as pessoas, toda semana,
sua caixa de entrada, toda semana na sua caixa de entrada. E é desse jeito que eu construo valor. E eu acho que as pessoas devem encontrar um pouco isso, assim, sabe? Qual que é o compromisso que você consegue cumprir, o valor que você consegue entregar naquele tempo, naquela data, daquele jeito. E aí você vai construir uma coisa que, independente do formato, mas, claro, tem formatos que favorecem mais, outros que favorecem menos, acho que você tem uma vida mais saudável enquanto profissional e também uma relação mais legal com as pessoas. Então, acho que é isso, assim, relação com o tempo pra mim é calendário e relógio. Como é que você e ele se entendem, pra daí você apresentar isso pra sua audiência, pra daí construir uma relação saudável. Até porque quando a gente olha pra isso enquanto audiência também, porque a gente não deixa de ser audiência o tempo todo, Sim. A gente precisa ter uma relação saudável com tudo isso que a gente consome o tempo todo, né? Exatamente, e a previsibilidade ajuda a gente nisso. Tipo, ó, se você, por exemplo, tem uma newsletter que você gosta, que chega toda semana, às vezes durante a semana você tá vendo um monte de coisa acontecer, opa, eu não preciso me preocupar com isso, porque vai chegar na minha caixa de entrada. Ou um canal no YouTube que você gosta muito, toda quinta-feira sai um vídeo novo. Cara, tá tudo bem, quinta-feira eu tenho meu entretenimento aqui, eu vou dosando ele na minha semana. Um podcast diário, e assim vai. Eu acho que a riqueza é isso, é a gente achar combinados com as pessoas, que funcionem pra gente e funcionem pra elas. Certinho. Só queria fazer um disclaimer aqui, pessoal, que foi a primeira vez que eu usei o gimbal novo e eu tava me adaptando a ele. Então, assim, desculpa que a matéria ficou meio bizarra, assim, em questão de ângulo. Talvez você nem tenha percebido, talvez não, mas talvez sim. Então, só queria... Eu sou videomaker, mas foi realmente porque foi a primeira vez que eu usei aquele gimbal. Ela tá um movimento. Mas depois eu me adaptei com ele, assim, e fomos... foi demais. Mas legal isso que ela falou, né? Eu vou falando sério aqui. Foi legal isso que ela falou, assim, de... Basicamente falando, que ondas deve surfar, as trends, os hypes do momento, é ver o que cabe pra ti, pro teu negócio, não é só entrar por entrar, fazer trend, fazer conteúdo que tá em alta, é legal, mas é legal se faz sentido pro seu negócio, né? Existem várias coisas acontecendo. Então, encontra o que faz sentido pra ti. E não fazer por fazer, né? Essa questão da era da curadoria também é isso. É tu pensar antes de fazer, realmente trabalhar com a questão estratégica, né? Escolher, ter a curadoria do conteúdo que tu vai criar também, né? Então, vamos pensar nisso quando a gente vai criar pro nosso negócio. Pode entrar na trend ali de usar o IA pra fazer não sei o quê, mas... Vê se ela fecha com a tua comunicação. Daqui a pouco tu é um cara mais sério, que tem uma coisa mais toda certinha e regrada, aquilo ali vai fugir muito do teu negócio, né? Então, tem que escolher, tem que fazer sentido, né? Uma coisa que eu gostei muito do que ela falou ali, quando, né, essa questão de nem toda trend é pro teu negócio, nem toda trend é pra tua imagem, né, enquanto marca pessoal. É que, mais do que participar das conversas, que quando a gente adere a uma trend, é exatamente isso que a gente está fazendo. Tem um monte de gente falando sobre um negócio e a gente vai lá e vai falar também. A gente quer participar da conversa. Mas mais importante do que isso é criar conversas. Né? Então, é entender, e isso passa por entender comunidade, entender as pessoas que gostam da tua marca, que consomem o teu negócio. Fazer planejamento, ter constância, ter qualidade, porque aí quando tu fala algum assunto, as pessoas vão te retornar, elas vão falar sobre aquilo ali. E isso não tem a ver com trend, isso tem a ver com todas as coisas que a gente sempre fala, construção de autoridade, consistência, o próprio branding, que a Kika sempre fala também. Tipo, tudo isso colabora para que as pessoas participem das conversas que a gente está propondo. Total. Uma coisa que eu acho muito legal e que eu gosto de fazer com os meus clientes é pegar as coisas que estão em alta no momento e daí, tu fala, a gente tem duas coisas, né? Tem a trend do momento, essa conversa tá rolando e tu falou de criar conversas. Mas também tem uma questão de mesclar. Vamos pegar ali vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz realmente com duas clientes diferentes. Vamos pegar ali a questão do BBB, que é um dos maiores programas da televisão brasileira, se não o maior, né? Uma audiência altíssima, que bomba muito nas redes sociais, gera muito assunto. E aí, para uma psicóloga, a gente foi falando sobre essa questão de isolamento e de saúde mental em comunidade. E a gente também pegou isso para falar de uma advogada que é focada em trabalhar nos condomínios, para fazer uma relação e uma brincadeira com o BBB versus o condomínio, né? Como que é isso? Então,
Então, tem como a gente entrar nessas conversas, mas adicionando alguma coisa que vá nos destacar e ser diferente. Que é o exemplo que a Kika até deu ontem lá no Estação Hamburgo, de novo, assistam, né? Em que todo mundo tava pegando as IAs pra fazer o seu bonequinho de bebê e ela pegou e fez de alienígena. Então, ela conseguiu adicionar ali a voz dela, que é o que também o Chris falou sobre voz, né? O que é a voz da tua marca? A voz da tua marca é o tom, é de que forma tu transmite, quais são os teus valores, como tu implementa isso na tua comunicação, qual que é a forma que tu vai falar, como que tu atende teus clientes, quais são a tua linha de trabalho, tudo isso ajuda a consistir a tua voz, né? Então, é bem importante isso ter definido pra tu fazer a tua construção da tua comunicação. O Qual é o BO é quinzenal, mas a conversa, ela segue durante o mês todo lá no nosso Instagram, @qualéobo podcast, segue a gente. Tá assistindo? Faz uma fotinha e posta, a gente vai gostar. Isso, deixa um comentário ali no YouTube, e né? Também, assim, gostou do programa, manda pra alguém. Ajuda a gente a espalhar a palavra do marketing e da comunicação em tempos de caos e desinformação. Muito bem. E aí, chama a próxima matéria pra nós. Ok, assim, todo mundo aqui usa o WhatsApp pra fazer negócios? Sim, todo mundo usa. Mas usa de verdade? Usa do jeito certo? Faz as melhores práticas? Às vezes a gente acha que tá lá arrasando, comunicando, usando o WhatsApp pra vender. Aí vai lá, conversa com o especialista e descobre que nem o básico bem feito tá fazendo. Não tá fazendo nem o mínimo que poderia fazer. Por exemplo, vou já dar uma dica aqui, já fica como dica. É negócio e não tá usando o WhatsApp, o business, tá fazendo errado. Então, por favor, migre a sua conta pro business. Mas quem conversou com o Cláudio Bittencourt da My Consulting Brasil foi a Bruna. E a gente vai ver essa matéria agora. Novamente aqui no Palco Share encontrei o Cláudio Bittencourt, que eu participei de uma oficina dele, de uma palestra dele sobre WhatsApp para vendas, assim, que mesmo é aquele conteúdo que tu chega assim, não, eu sei tudo sobre isso. Chega lá e não sabe nada e aprende muito. Então, conta pra gente um pouco sobre esse teu conteúdo de WhatsApp para vendas e a tua empresa My Consulting Brasil. Então tá, pessoal, prazer, eu sou o Cláudio Bittencourt, CEO da My Consulting Brasil. Tu quer que eu segure? Ou não? Tá bom. E eu acho que esse conteúdo é um conteúdo que ele conecta muito com pequenas empresas que têm um grande desafio hoje de conseguir otimizar e trabalhar melhor aqueles recursos que elas já têm. Então o WhatsApp, ele é uma ferramenta gratuita. Hoje grande parte do tráfego, né, de comunicações, de leads, eles acontecem através do WhatsApp. E existe ainda uma imaturidade muito grande nos processos comerciais de atendimento de WhatsApp. Então, inclusive na oficina eu comentei que apenas 12% das empresas no Brasil atendem seus leads em até 5 minutos e que isso é um grande desafio porque gera uma lacuna de oportunidade muito grande para a gente conseguir fazer melhor esse trabalho de atendimento, de qualificação e de vendas pelo um canal tão importante, né? O Brasil é o segundo lugar em uso, né, em tráfego de dados pelo WhatsApp. E a My Consulting é uma empresa que ajuda outras empresas a venderem mais através de soluções B2B, então tá tudo muito conectado, né? Então, respondendo aí a tua primeira pergunta. E pegando esse gancho aí de WhatsApp para vendas, para negócios, de prospecção, me fala um pouco sobre a nova tecnologia e a partir das tuas pesquisas com a My Consulting Brasil, como é que é o cérebro da prospecção. Cérebro da prospecção. Explica um pouco para a galera de casa sobre isso, por favor. Então vamos lá, nós estamos lançando aqui durante o Gramado Summit um estudo onde reúne 5 anos de dados em que a My Consulting construiu terceirizando prospecção B2B para outras empresas, e esse estudo, ele basicamente consolida dados como mais de 150 mil ligações de prospecção ativa, mais de 150 mil fluxos de cadência de prospecção e entregando dados para o mercado como o melhor horário para que você fale com decisores no Brasil. Além do melhor horário, o horário onde você consegue ligações de qualidade, que a gente chama de Talk Time Quality, que são ligações acima entre 1 minuto e 4 minutos. Isso ajuda as empresas a ter mais assertividade na hora de prospectar e vender. Então esse estudo é gratuito, depois eu vou passar para vocês ali o link. São mais de 60 páginas onde a gente resume esse conteúdo que está muito bacana e é sobre isso que a gente está falando aqui no Gramado Summit também. Muito bem, depois a gente deixa aqui o @ do Cláudio e da My Consulting Brasil para vocês poderem acessar essa baita pesquisa, essa super oportunidade. É o Qual é o BO e a Vale TV direto do Gramado Summit 2025. Quando eu falei antes de usar o WhatsApp Business, eu não estava brincando, porque o que acontece? Por exemplo, o Cláudio falou ali, 5 minutos é o tempo que as pessoas... Quando uma pessoa manda uma mensagem para uma empresa e ela tem o retorno dentro desses 5 minutos, aumenta potencialmente a chance dela comprar. E aí, se a gente não responde,
né? A pessoa fica lá no vácuo, ela já vai procurar outra solução. Isso, com o business, a gente pode, por exemplo, botar respostas automáticas para que a pessoa saiba que aquilo ali vai ser visto e que o atendimento vai vir depois. Claro que não adianta botar a resposta automática e responder 2 dias depois, mas, né, tu ganha um tempinho com isso. A gente vai colocar o link do estudo para quem quiser baixar aqui na descrição do vídeo. Sim, mas é importante pensar que a gente tem essas várias ferramentas de contato, e aí a gente coloca aqui também, por exemplo, se for venda para o consumidor final, as directs do Instagram, tem outros canais, né? Outras formas de contato. Mas considerar que não existe uma forma de contato absoluta. A gente precisa entender isso aí, depende inclusive do entendimento que tu vai fazer do teu público. Tu vai entender aonde o teu cliente tá, aonde ele gosta de ser abordado e como fazer isso da melhor forma. Sim, sabe que eu gostei muito, aconteceu comigo essa semana, entrei em contato, descobri um perfil de loja de sapatos, assim, aí eu vi uma bota que eu gostei e mandei um direct assim, qual o valor? Aí a moça me atendeu super bem, me explicou, me mandou fotos, essa aqui, eu já tava inspirando o story, então alguém já tinha comprado, ela mandou outras fotos, me atendeu, me falou ali, e aí eu vi depois que o atendimento na loja é por agendamento. E aí daí eu acabei não comprando na hora, depois ela me chamou 2 dias depois no direct. Oi, Bruna, e aí, quer ver algum modelo? Vamos agendar pra você vir nos visitar? Então, tem como fazer isso de uma forma não invasiva, sabe? Daí ela pegou e me mandou um áudio bem querida, bem simpática. Então tem como usar essas ferramentas de uma forma que não seja invasiva e que faça sentido pra ti. Então ali eu já entendi que essa é a estratégia dela e fez sentido pra mim. Então bora lá usar isso a nosso favor, né? Mas vamos seguindo aqui, a gente falou do Share, né, e a gente precisa falar dessa plataforma tão legal, eu sou super fã, Share, a gente gosta muito de você, de você que não é você, né, mas o Share tava com um palco lá, né, explica melhor pra nós, a Cintia explicou ali no vídeo. Sim, mas o palco do Share, ele sempre é mais focado nessa questão de comunicação, de marketing e pautas inerentes, então, por exemplo, a gente vai ver mais pra frente o Dr. Alexandre foi lá falar sobre tecnologia, medicina, saúde mental. Então, tipo, são assuntos inerentes ao mercado de comunicação, de marketing, porque o Gramado Summit, ele é muito mais amplo do que isso, né? Ele fala muito para startup, ele fala de inovação, então... Tecnologia. Mas ao mesmo tempo, tecnologia, mas ao mesmo tempo tem a galera da comunicação e do marketing que tá lá e precisa. Então, ele faz, eu fui no primeiro Gramado Summit que eu fui, foi em 2019, já tinha o palco do Share e palestrei no Gramado Summit do ano passado, muito importante lembrar. E no palco do Share, mas é sempre isso, é sempre esse foco que é o foco lá da essência do Share, que a Cintia vai explicar também na matéria agora, mas de trazer pra cá, como é que eu anotei aqui? Aprendizagem contínua com vivência de mercado. Muito bonita essa colocação, parabéns pra ti que fez esse roteiro maravilhoso. Isso tá no site deles, por isso que eu usei. Bom. Mas que é o objetivo desde o começo. Sim. Eu, por mim, ficava meio que direto só lá no palco do Share, que teve ali palestra sobre saúde, tecnologia e inovação, aí teve palestra de educação e comunicação, aí tinha as vendas, aí WhatsApp, então tinha coisas muito aplicáveis e reflexões importantes que a gente tem que ter, né? Que é o que a gente busca trazer aqui no BO também. Começa no marketing, a gente vai pra comunicação, né? A gente vai pra filosofia, sociedade e universo, né? Então é um pouco... É um pouco também do que o Share faz, de certa forma, né? Então vamos conferir agora que a Poli conversou com a Cintia, que é muito boa essa matéria. Confere aí. E agora, direto de novo do palco do Share, a gente vai conversar com a Cintia. O Share, para quem não sabe, é uma escola de educação que trabalha com pautas de marketing, comunicação, inovação, tecnologia, a gente fala de tudo, 12 anos, e a Cintia tá há 8 no projeto. Então, né, primeiro fez aniversário de Share agora. Fiz aniversário de Share agora, no dia 1º de junho, completei 8 anos. E é muito legal conseguir acompanhar a evolução do Share e a minha evolução também profissional, né? Eu tava até falando hoje no almoço assim, gente, eu era apenas uma garota. Então foi muito legal conseguir fazer assim, um olhar pra trás como era o Share quando eu entrei e como eu era também quando eu entrei no Share. Então é muito gostoso assim, perceber essa evolução, tanto da empresa quanto a minha também. Era isso que eu ia falar. O Share, ele começou como um evento presencial. Eu tava lá no evento número 1. Depois, com a pandemia, surgiu então a escola online, né? Sendo que a escola física do Share em Porto Alegre, ela abriu em 2020 e ficou parada. E agora
né, nos últimos 2 anos já, tipo, retomou os eventos, voltou tudo, né, voltou tudo ao normal do Share. Mas existe uma diferença, né, entre aqueles eventos que eram feitos antes e os eventos que só acontecem agora. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Claro, antes da pandemia, nosso trabalho era 100% presencial, né, então a gente chegou a fazer, em um final de semana, a gente fazia cursos em 5 estados diferentes. A gente fez em um ano 14 eventos em lugares diferentes. A gente faz mais de 50 turmas de cursos em um ano. E para 2020 a gente estava assim, alinhado para fazer muito mais. E aí a gente abriu a escola em janeiro e 60 dias depois a gente teve que fechar, que era um espaço físico, uma coisa que a gente sonhou muito, a gente sempre quis realizar isso do nosso jeito. E quando a gente conseguiu, a gente teve que fechar por conta da pandemia. E nesse momento a gente foi pro digital, né? Então era uma coisa que a gente não tinha um modelo estruturado, a gente teve que entender como seria esse modelo. A gente foi pro online, a gente criou o Clube Share, que é a plataforma que a gente tem até hoje. E agora a gente volta pro presencial. Mantendo também o digital, né? Então a gente está nesse novo momento onde as pessoas conhecem a gente sem que a gente necessariamente conheça o rosto delas. Então a gente veio num evento como esse, várias pessoas falam assim, eu assino o clube há 4 anos, aí a gente vê o nome, a gente lembra do nome, mas a gente ainda não tem o rosto das pessoas, sabe? Então é muito legal quando a gente vem, as pessoas, elas, esse ano principalmente, a gente tá vendo que elas estão muito animadas, que elas estão muito querendo encontros como esse, né? Então o mercado ele tá muito aquecido, o mercado de eventos ele tá muito aquecido esse ano, porque as pessoas querem se encontrar, elas querem trocar, elas querem ter essa conexão que a gente não consegue ter no online, né? Então o online ele é muito bom pra gente conseguir diversas coisas, mas essa conexão, essa troca, ela só acontece quando a gente consegue realmente se encontrar, se ver, e a gente consegue criar um outro tipo de relação também, né? Então é muito gostoso, a gente tá muito feliz de estar aqui hoje. E tudo isso que a gente está falando combina muito com a palestra da Bia Guarese, que a gente assistiu antes, e ela falou muito sobre essa questão do presencial, do evento, dos encontros, inclusive do impresso, né? Que ela também lançou a revista do projeto dela. Mas a gente já falou no podcast, em alguns momentos, a Kika fala muito isso, que o presencial é o novo gourmet. Porque a gente ficou tanto tempo conectado que hoje a gente quer esse olho no olho, quer essa conversa, né? E é muito importante isso, porque quando a gente fala da plataforma do Share é interessante, porque ela tem os cursos que são gravados e tem as formações que tem as aulas ao vivo. Então acaba conseguindo conhecer as pessoas, que nem tu falou, né? Conhece sem conhecer. É muito legal, é importante a gente conseguir ter essa forma da gente conseguir aprender sem que a gente precise ter ali um dia, um horário, mas é importante que a gente tenha esse momento de se conectar, trocar, perguntar, mesmo que seja online. E ao mesmo tempo é legal a gente conseguir ver que as pessoas elas são reais, a gente conseguir encontrar, a gente sentir como é que é a vibe da pessoa. Porque uma coisa é eu te ler na tua newsletter, eu assistir teus vídeos, e outra coisa é a gente conversar, a gente se encontrar, a gente tomar um cafezinho, tomar um chimarrão. Então é diferente, a entrega que a gente tem, o contato que a gente tem, ele é diferente e é muito gostoso. Então a gente é muito fã de coisas presenciais, a gente está muito feliz. Esse ano a gente conseguiu voltar também com os eventos regionais, então a gente acabou de fazer um evento em Salvador, pra gente foi super legal, assim, é um público que traz muito carinho, que traz muita vontade de estar ali no evento, então a gente sai de lá sempre muito feliz, e sempre tipo assim, meu Deus, eu preciso voltar pra esse lugar logo, porque é muito legal fazer evento e a gente tá em outras regiões, é muito especial, a gente fica muito feliz. A gente volta em algum momento e já voltou. Agora a gente voltou, chegou esse momento, esse momento já chegou. Então vocês viram, né? Não fui eu que falei, foi a Cíntia. Curadoria, aprendizado contínuo, né? São essas questões que o Share trabalha, mas que são coisas que a gente defende no dia a dia também. Bom, para quem não conhece, então, vou fazer o publi, Clube Share, né? Ele trabalha, né? Aprendizagem contínua, convivência de mercado. Então, são formações com aulas ao vivo, tem os cursos que ficam gravados depois, então tu pode assistir, tem cursos gravados que já estão lá na plataforma, tem um monte de curso de tudo que é coisa. A busca da plataforma é boa, então quando tu quer saber uma coisa específica, tu pode. O atendimento das gurias é muito bom também, o trabalho de comunidade deles é muito legal. Então, se tu quer um assunto específico, tu pede pra eles no WhatsApp, eles te mandam um link. Eu nem sabia que tinha isso. Mas eu gosto que a plataforma é bem daquele formato que dá satisfação, sabe? Assistiu a videoaula, então vai pro próximo módulo, aí se dá um gostosinho, assim. E é legal que realmente tem as formações para diversos níveis de conhecimento. Pra quem realmente quer um basicão para começar, pra gente também já domina vários assuntos da comunicação, mas como a gente sabe que as ferramentas evoluem, que as conversas evoluem, sempre tem coisa nova pra gente aprender e outras áreas pra gente se especializar também. Então, tô bem contente de estar ali, já eu costumo botar ali, daí eu vou, tipo, pintar minha unha e tô ouvindo a videoaula, aí eu paro e faço umas anotações. Eu adoro escrever no caderno, né, gente? Mas é isso, conheço o Clube Share,
E vamos para a próxima matéria. Que, por sinal, a próxima matéria, o entrevistado foi uma sugestão do Rafa, do Share, fundador do Share, porque quando a gente fala em tecnologia e IA, a gente sempre destaca a importância do uso ético e da capacitação. É o que a gente fala aqui. É importante ter ética, é importante não querer aplicar golpe nos amiguinhos, né? É fazer direitinho. Né? E buscar informação, buscar capacitação, super alinhado com essa questão da aprendizagem contínua, né? E o letramento digital, de entender como é que as ferramentas funcionam, saber como as coisas acontecem. Isso vale não só para a gente da comunicação, nem para quem é do varejo, nem para quem é só dos negócios para a venda, né? Mas para todas as profissões e inclusive para a medicina. E aí a Bruna conversou com o Dr. Alexandre sobre isso. Vamos ver. Direto do palco Share, eu tô aqui com o Dr. Alexandre, que ele é psiquiatra, esteve num painel sobre saúde, tecnologia e inovação, que tem tudo a ver com o nosso episódio de número 10 do Qual é o BO, que falou sobre marketing de saúde entre a ética e o viral. E ele trouxe nessa palestra aqui do Share uma fala muito importante sobre a questão da, né, que a gente sempre fala aqui no Qual é o BO, da tecnologia como ferramenta, né? E a importância do pensamento crítico e dos médicos usarem com sabedoria a tecnologia, né, como realmente uma ferramenta de trabalho e não como um fim de trabalho. Então fala um pouquinho da gente, um pouquinho sobre isso pra gente, por favor. Obrigado, Bruna. A ferramenta a gente pode fazer um uso adequado e um uso não adequado. Então esse talvez seja o principal aspecto. Então a gente tem que capacitar a pessoa que for utilizar a ferramenta para que ela faça o uso adequado ou tenha mais chance de fazer o uso adequado. Quais são as estratégias para isso? Uma é dar exemplo para a pessoa. Então ela vai lá na faculdade, o professor vai mostrar como é que ele usa tal ferramenta. Então é tu vendo o professor, desde que o professor seja adequado, e aí aquilo ele vai tendo um aprendizado importante. A outra é o aprendizado na prática. Não adianta ele só ver o professor, ele tem que conseguir utilizar com o paciente e a gente monitorar isso e supervisionar. Outra situação que também é importante para garantir isso é a capacidade técnica das pessoas. Infelizmente, abriram 100 faculdades, 250 faculdades de medicina nos últimos 10 anos. E só 8% dessas pessoas vão ter residência médica. Ou seja, tem uma é precário a capacitação das pessoas. E aí, essas pessoas tendo menos pensamento crítico, têm uma chance de só fazer 2 mais 2 é igual a 4 no ChatGPT. No último Fórum Econômico Mundial, foi destacado como a principal soft skill pensamento crítico. Então a gente precisa de pensamento crítico em qualquer lugar. Na saúde, lidando com vida de pessoas, mais ainda. Então essas são as novas perspectivas que a gente tem que estar atento em relação à tecnologia da saúde. Excelente. E mais uma coisinha assim pra gente fechar, que me chamou a atenção, né? Independente da questão da tecnologia, o atendimento ele precisa ter o paciente, o ser humano como foco, né? Como sem tecnologia isso deveria acontecer, né? Então é o que as pessoas dizem atendimento humanizado, mas é uma pessoa te atendendo é humanizado. Pode ser humanizado adequado ou humanizado inadequado, né? Pode ser parcialmente adequado também. Que estratégias a gente utiliza para isso? Uma, capacitação técnica. Então quanto mais a pessoa tiver capacitação técnica, é uma estratégia. Outra, para tu ter um atendimento humanizado, tem o que a gente chama do modelo biopsicossocial. É que tu é variáveis biológicas do paciente, psíquicas e sociais. Quando tu tem um formulário no teu, na tua anamnese que tu faz com aquilo ali que tu tem que preencher, é um jeito de fazer com que tu investigue todas essas variáveis, né? Então, e a outra situação é uma equipe funcionando bem. Uma equipe que funciona bem, uma equipe se cuida quando ela funciona bem e ela vai cuidar de outras pessoas. Então, trabalho em equipe em alta performance é importantíssimo. Perfeito, muito obrigada, doutor Alexandre. E aqui nós do Qual é o BO, junto com a Vale TV, direto do Gramado Summit. Como a gente junta Lé com Cré aqui, junta um monte de coisa, né? O doutor Alexandre ele falou ali sobre as 250 faculdades e 8% dos formandos, que só 8% dos formandos vão fazer residência. Eu fiquei chocada. E daí eu lembrei das mudanças das faculdades agora, que eles tiveram que mudar os EADs para semipresencial, porque, né, tipo, pedagogia, o profissional vai ter que ter presencial e não vai poder ser só EAD. Tipo, gente, tem algumas profissões que eu não consigo entender. E, tipo, medicina é uma delas. Como é que tu vai aprender a lidar com pessoas e atender as pessoas com a qualidade que precisa e com a empatia e com todos os... Tanto na parte teórica quanto na parte prática, né? Tanto na parte mais técnica, quanto na parte da humanização, da humanidade, né? Sim, as residências estão aí, a gente vê todas as séries que a gente acompanha, mas quando conversa com os médicos também, tipo...
Cara, tem que ter. Sim. Assim como o professor tem que ter estágio, o professor tem que ter contato com criança. Tem que estar na sala de aula antes de finalizar o seu negócio. Eu pra mim, eu acho que todos... tu não ter a sala de aula quando tu aprende... Exato. Complica mais ainda, Até né? porque a gente sabe que, por exemplo, o Diego, meu noivo, tá finalizando a graduação em letras, português e inglês, né? Então, falo isso com propriedade, né? A gente sabe que em diversos conteúdos, diversos cursos, até ter uma mudança demora tempo, né? Até os professores falam. Eu reclamei muito disso na faculdade de publicidade, porque eu sentia que algumas questões do momento, quanto o próprio empreendedorismo, lidar com o cliente, que hoje não é mais só do setor atendimento, é para todos os setores, né? O lidar com a outra pessoa. Eu não só vi isso em uma cadeira lá no final do curso. E os próprios professores falavam isso, tipo, é que a gente tem todo um processo lento e moroso pra gente conseguir implantar isso. Então, por isso, por exemplo, a Fevale, né? A Fevale faz muitas atividades, ali tem a semana acadêmica, eles fazem vários cursos e aulas, que daí pode trazer essas pautas. A própria GECOM faz um trabalho maravilhoso, né? Exatamente, que daí se conecta melhor com o momento atual, né? Mas acho que isso tudo é essencial, ter essa experiência de campo basicamente em qualquer área. É que assim, né? Assim como a gente faz isso aqui, foi uma coisa que eu comentei contigo com a Fábio no final, no almoço do terceiro dia. Comendo aquele caldo de... Aquele creme de aipim maravilhoso. Aquele creme de aipim com ossobuco. Caramba, que absurdo. Foi o melhor almoço. Melhor. E o mais barato, por sinal. Lá dentro do Serra Park, importante frisar. É. Mas a gente vai para esses eventos pra palestra, pra, né, ver as ativações das marcas, pra fazer tudo isso e pra encontrar pessoas, pra conversar. E o que normalmente acontece? A gente passa um ano inteiro, e daí considerando a questão do Gramado Summit mesmo, passa o ano inteiro respondendo perguntas internamente e pros clientes e nos negócios, respondendo perguntas. Daí tu vai pra lá e tu volta, daí tu vai lá cheio de respostas e daí tu volta cheio de perguntas de novo. E todo evento é assim. O que acontece quando a gente participa de mais eventos? A gente renova esse estoque de perguntas mais rápido. Isso é muito importante, né? Pra gente sempre continuar questionando as coisas, indo atrás, né? Ter esse olhar questionador que faz parte aqui do BO, mas que todos tenhamos isso, assim, né? Pra gente sempre olhar, mas por que isso? Como isso? E questionar, inclusive, as coisas que a gente gosta. Exatamente. As coisas que a gente concorda. Não é porque a gente concorda, que a gente acha legal, que a gente não pode ter um olhar crítico. Total. Né? E falando em olhar crítico, em tecnologias, né? Eu acompanhei, assim, os últimos 40% de uma palestra que teve falando sobre o case da Lu do Magalu. Né, sobre ela como influenciadora, tem um outro termo que eu não lembro agora, mas tipo, ela é uma influenciadora que ela realmente é digital, né? Influenciadora digital que ela é do digital. E, cara, ela não existe, ela não é uma pessoa, exatamente. Tá? Por mais que ela receba cantadas, ela receba faça umas brincadeiras, coisas nada legais, né? Assim, por sinal, né? Inclusive. Mas foi muito interessante, eles falaram das tecnologias que usam pra montar ela, que agora no último ano ela passou por todo um redesign, né? Pra ter, até agora dá pra ver os poros no rosto dela, assim, um realismo um pouco maior, mas falando como é uma possibilidade de tu ter de certa forma, uma comunicadora, uma influenciadora que realmente fale a voz da tua marca, né? Porque a gente já falou tantas vezes aqui de daí contrato influenciador ou famoso e depois da BO, né? Não tem aquela consistência da treta depois. Então ali tu tem um projeto que é teu, que tu vai criar totalmente, até vi depois, né? Não tem problema com briefing, não vai errar no prazo, não vai reclamar de ter que esperar, até porque ela não espera, né? Exatamente. Então, foi muito interessante acompanhar isso, entender. Provavelmente, se vocês jogarem na internet, vai dar pra conhecer um pouco melhor sobre a história da Lu do Magalu, né? E que se tornou um case mundial, foi premiado em Cannes 2 vezes, né? Com o Leão de Ouro lá, Leão de... sei lá o que é. A Lu já dançou com a Anitta no palco do Exatamente. Fez videoclipe com a Loki, né? Então tem muita coisa legal que explora, assim, os limites entre a tecnologia e o real, que às vezes a gente fica tipo, tá, mas isso é um pouco estranho, ela ser capa de revista representando mulheres, mas ao mesmo tempo tem um que é interessante ali, né? E que a gente sabe também que tem uma mulher por trás de tudo isso. A painelista ali é uma das responsáveis, também head de inovação ali da Lu, né? E a gente sabe que também o Magazine Luiza tem a Luiza Helena Trajano por trás, que é uma super mulher, a gente é fãzona dela. Então, muito interessante isso, né? E agora a gente teve o caso da Marisa Mayô.
Não sei se vocês viram na internet, tu viu isso, amiga? A gente teve o caso da Marisa Mayô. Eu vou até abrir aqui pra falar direitinho, né? Porque eu trabalho com fontes, trazendo veridicidade. Olha os links. Olha os links aqui. Mas que surgiu na internet como parece um programa de auditório de uma senhora mais gordinha, assim, que usa um maiô. Né? Só um maiô preto e o salto alto, e um cabelinho Chanel, assim. E tem um programa de auditório, em que ela faz umas entrevistas malucas, assim. O auge, o suco do Brasil nos anos 2000, assim, né? Aquela coisa que mistura o... Eles não botaram uma coisa, tipo, não teve um que foi tipo uma banheira do Gugu também? Mistura assim. Uma banheira do Gugu com casos de família, uma coisa assim. E surgiu na internet com o melhor da TV brasileira. O melhor da TV brasileira. E o legal é que é tudo fake, tudo usado com IA, criado com IA, né? Então... é interessante ver, mais do que eu acabei de falar, assim, os limites entre, cara, isso é tão realista que me assusta, eu não sei se eu teria me tocado que não era IA, né, porque eu não ia parar pra ver com toda aquela atenção, porque é mais um nesse feed infinito, mas é muito interessante o hype que isso teve, né, e a forma como isso teve, e que, inclusive, a Lu e o Magalu se aproveitou disso pra pegar a Marisa Mayô e fazer publi, com o pessoal sabendo que isso era fake e tudo mais, mas usaram ali pra falar, o meu maiôzinho, ele tem no Magalu, junto com o seu tênis, o que você mais precisar, a sua barraca, acesse Magalu, não sei o que. Então, teve a publi dentro de um programa fake criado por IA. Então, isso aí já gerou todo um novo debate, né, entre o pessoal do marketing, que é o, entre aspas, fim dos influenciadores. Porque o pessoal adora decretar o fim de uma coisa, né? Tudo o cinema acaba. já... Nossa, o cinema já acabou, a TV, o rádio já acabou, todo mundo revista, já acabou. O jornal, tudo acabou. Morreu tudo. Morreu todo mundo. E agora tem o fim dos influenciadores, porque tu consegue criar esses influenciadores digitais e qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa. E esse qualquer pessoa entra entre muitas aspas. Claro, porque tem sempre toda uma questão de saber usar também. A tecnologia. Exatamente. Né? É saber usar, é ter equipamento... Que não que seja um grande equipamento, mas tem que ter um equipamento. Sim. Nada vai substituir os humanos 100%. Para muitas campanhas, para muitos projetos, pode substituir. Vai diminuir, principalmente para quem entrega aquele trabalho ali, mais ou menos. Mas, principalmente para os nano-influenciadores, que acaba sendo aqui o nicho, principalmente com quem a gente conversa, né? Para divulgar o teu negócio local, para fazer campanhas regionais. Falar com um público bem específico. Exatamente. Um nicho. Aqui, uma pauta recorrente, que a gente sempre fala, gerações. A gente tem a nossa exemplar Gen Z, a gente tem a Kika, mãe de Gen Z, e tem eu que não conheço nenhum Gen Z, mentira, conheço. Mas... a gente fala muito aqui das diferentes gerações e a gente sempre tenta destacar alguma coisa dos ônus e bônus e dos conflitos que a gente vive em casa, no mercado de trabalho, dentro das empresas. Mas a gente trouxe alguém, né, muito mais gabaritado para falar sobre isso, porque estuda as gerações há mais de 20 anos. E já cantou altas pedras, já fez altas previsões. Já fez várias previsões que se confirmaram, né? Que é... Daí a nossa Gen Z foi lá conversar com o professor Dado Schneider. Olha aí. Direto aqui do Gramado Summit, após uma palestra incrível com o grande Dado Schneider. Tô, assim, encantadíssima em ver isso ao vivo. Muito obrigada por dar essa palavrinha com a gente. E eu quero saber, né? Quem assistiu a palestra já sabe, mas eu quero saber, pro pessoal de casa saber também, né? Qual que é o BO, né? Qual que é o grande BO nessa questão das gerações, o choque das gerações, e o que tu, que estuda tanto as gerações, tem a nos dizer sobre isso? Fica aqui. A gente vai ter que se entender. Porque nós estamos vivendo um choque de gerações que eu acho que é semelhante à época hippie. Cabelo, bandeiras, posturas, rasgar tudo que valia antes, eu acho que é semelhante. Só que a geração Z tem as redes sociais. Então, os hippies não tinham isso, tá? E fumaram demais também, tá? Então, assim, é um choque muito forte de uma gente que é feita de outro material, que já veio ao mundo com todas as telas do mundo. E os jovens têm que parar de dizer que os velhos não servem para nada, que são burros. E os velhos têm que parar de dizer que os jovens não têm comprometimento, não têm garra, porque eles são diferentes. O cara aos 60 anos, que é a minha idade, tem 63. Não pode dizer eu quando tinha a sua idade, porque quando eu tinha 20 anos, não tinha nada no mundo, tinha 3 canais de televisão. Né?
sabe? Passava um carro por turno nas ruas, entendeu? Então, assim, a gente vai ter que se entender. Então, o BO é que a gente está não querendo se entender e tendo que se entender, porque daqui 10 anos vão ser 7 gerações trabalhando no mesmo projeto, na mesma sala, no mesmo andar, ou pior, não necessariamente a pessoa mais velha vai comandar, vai ser a terceira mais moça, porque vai ter mais o jeitão de mandar, de comandar. Então, o BO é que a gente vai ter que se entender. É uma crise de linguagem. Muito bem, fica a reflexão, porque é uma resposta que deixa a gente aqui assim, né? Matutando. Muito obrigada, Dado, por estar aqui com a gente. Eu fiquei tipo assim, pô, é isso aí, né, gente? Fazer o quê, né? A gente tem que se entender. Um grande abraço. A moral da história, assim. Isso que eu cortei o início e o fim do papo com ele, que foi muito zoeiro, gente. Essa foi a parte séria, assim, né? Mas que cara bacana, que cara fino. Eu sempre recomendo, se tiver a oportunidade, assiste uma palestra do Dado Schneider. E se tu ainda não segue o cara no Insta, cara, faz isso, por favor. Porque justamente por estudar as gerações, ele consegue comunicar com todo mundo, com o Gen Z, com o Baby Boomer, ele fala das experiências dele mesmo. Então, o conteúdo dele acaba conseguindo pegar todas as gerações justamente por isso, trazendo essas reflexões, esses dados, esses recortes, essas inquietações sobre como a gente vai seguir, né, juntos, sendo família, sendo amigos, relacionamentos, mas principalmente no mercado de trabalho, né? Sim. Como que a gente vai conseguir evoluir como sociedade, a gente precisa se entender. E pra gente se entender, é isso, a gente tem que, por exemplo, acompanhar o conteúdo dele e ver porque ele, exatamente por ter essa movimentação entre todo mundo, ele ajuda nesse entendimento, porque daí eu vou lá, por exemplo, no Instagram dele, eu vejo um post que tá falando do jovem, do jovem muito jovem. Se bem que jovem é um conceito meio estranho, porque ele fala do jovem velho, do velho jovem e do velho velho, né? Então, que são 4 pessoas diferentes. Mas das pessoas mais novas, digamos assim, sim, né? Pra não dizer jovem. E olhar ali e entender como é que funciona muito isso. Eles são feitos de outra matéria. Eles cresceram num contexto diferente do contexto que a gente cresceu, e o contexto que eu cresci é diferente do contexto que o Dado cresceu. Exatamente. Foram muitas mudanças nas últimas décadas, né? E até a gente tem aí as previsões de que nos próximos anos vai ter mais evolução e mais inovação do que nos últimos, sei lá quantos, vários anos. O Dado fala do aumento exponencial da velocidade da mudança. Exatamente. Então a gente precisa, eu acho que o conteúdo dele, ele vai para além dessa questão de negócios, de comunicação e tal. É super importante para isso, mas também justamente porque é tanta coisa acontecendo, a gente tá tudo muito acontecendo pela primeira vez, né? Uma geração pela primeira vez com as redes sociais, com a tecnologia na mão, em que a gente sabe hoje que o smartphone é um anexo do braço, né? Não só o smartphone, os outros dispositivos. Então tudo tá acontecendo pela primeira vez. A gente sabe que até as coisas serem estudadas, analisadas, elas levam tempo. E também, provavelmente, quando sair os resultados disso, já vai ter mudado tudo de novo. Então, a gente precisa parar um pouquinho e olhar pro todo, pra vida que a gente tá, pro mundo que a gente tá, pra gente conseguir conviver, a gente conseguir viver bem, né? E conseguir ajudar o outro, porque é muito essa troca, né? Sempre que a gente tá num momento com o outro, a gente consegue ter uma troca. A troca de ideias é eu te dar uma ideia e tu me dá outra, né? Eu gostei muito quando eu aprendi isso, a troca de ideias. Eu te dou uma ideia e tu me dá outra. Então, assim a gente tá trocando e assim a gente consegue crescer. Gostou? Muito bem, fechou muito bem esse bloco. E aí, o que a gente tem agora? Agora a gente não vai ter o fogo no parquinho em homenagem a Kika Jordano, que não está aqui. Mas também porque a gente tá estourando o nosso tempo. A gente tá tinha preparado, né? Mas não vai rolar. Mas então vamos direto pras dicas? Bora, vai, começa aí. Eu tenho 2 dicas. Eu não tinha nenhuma, agora eu tenho 2. A primeira, eu já dei no episódio passado, mas darei de novo, porque Kika Jordano nos indicou isso ontem. Assistam Pablo e Luizão. Assistam Pablo e Luizão, é a melhor série de humor dos últimos anos. Ela é maravilhosa, ela é muito de verdade, ela é muito o melhor do Brasil ao brasileiro. E a outra dica, quando a gente falou muito de curadoria, de conteúdo, de qualidade, é a Beats to Brands, que a gente vai deixar o link aqui na descrição, que é a newsletter da Bia Guarese, que ela fala sobre marketing, sobre branding, mas também ela traz questões, muitos links de questões do nosso tempo, né? Dessa questão de comunicação, de marketing, de tudo isso que a gente fala aqui, mas que é interessante a gente ter um olhar não só como profissional, como empresário, como
pessoa que trabalha e que precisa saber disso, mas como cidadão, é entender o nosso tempo. Que é o livro Brevidade Inteligente. Ó, a descrição. Escrever menos, dizer mais, ser ouvido. Um sistema prático para você se expressar com mais clareza e eficácia e poupar tempo, o seu e dos outros. É muito legal, é um livro escrito por 3 caras que eles são jornalistas, escreveram em grandes jornais dos Estados Unidos, no, sei lá, no New York Times e coisas assim. Trabalharam em campanhas políticas, redigindo discursos, né? Então, tem uma ampla experiência bem diversa até sobre a questão de sociedade, assim, né? De política social e tal. E aí eles começaram uma newsletter. E aí eles foram observando os retornos das newsletters. Começavam com os textões, porque eles, jornalistas, escritores, queriam escrever aquela coisa toda pomposa, mas estavam vendo que não estava tendo retorno, então eles foram mudando o formato e criando um formato que hoje é muito replicado, né? Que são textos curtos, mas isso não quer dizer que falte informação. Aí eles têm até um formatinho ali, tipo, o que você vai ver aqui hoje? O que você precisa saber sobre isso? Contexto. Quer saber mais? Se aprofunde no conteúdo aqui, colocando as fontes e outros materiais para as pessoas poderem se informar mais sobre aquilo ali. E é muito interessante, porque depois que eu li esse livro, eu me dei conta que 2 newsletters que eu acompanho seguem esse mesmo formato. Né? Então é bem interessante isso e faz sentido muito para a copy que a gente usa nas redes sociais, para nossa comunicação como um todo. Eles dão exemplos de como escrever bons e-mails corporativos, como fazer até textos de redes sociais, textos jornalísticos também mais objetivos. Então não é sobre omitir coisas, mas é como se adaptar nesse tempo de comunicação tão acelerada, de uma vida acelerada, a gente conseguir passar nossa mensagem de uma forma clara e estratégica, prendendo a atenção da pessoa para fazer, como diz ali, o tempo da pessoa valer e o nosso também, pra gente ser prático. Então, Brevidade Inteligente tem... Te empresto, sim. Tem o físico e tem também no Kindle também. E é isso, então. Temos o programa. Temos o programa. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Voltaremos com um programa inédito no dia... Não, peraí, volto. Vou continuar. Em 15 dias a gente volta, tá? Daqui 2 semanas. Da outra câmera. A gente volta em 2 semanas, tá? Se você tá assistindo pela Vale TV, no próximo sábado, às 20 horas, reprisa o nosso programa. E aí, em 15 dias, a gente vem com um inédito pra vocês. Então, acompanha aí a programação da Vale TV, que é tão diversa e tem um conteúdo tão bom. Acompanha o YouTube da Vale TV Play e o nosso youtube.com @ qual é o BO Podcast, que também é o nosso @ no Instagram, qual é o BO Podcast. É isso aí, falei tudo? No nosso perfil do Instagram tem o link com todas as plataformas de áudio também, que dá pra nos ouvir, né? Organizado pelo nosso excelentíssimo Deck, da Eco, que organiza aí e distribui nas plataformas de áudio pra gente. Então é um serviço super completo aqui que a gente tem. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado. Para não perder nenhuma novidade, pode seguir a gente também no Instagram, qual é o BO Podcast, que daí quando a gente participa dos outros programas aqui da Vale, a gente também aparece por lá para contar que a gente vai, o que a gente tá fazendo, ou os eventos que a gente vai, e a gente conta tudo por ali. E não esquece de seguir também a Vale TV Play. Tá bom? Certinho. Muito obrigada. Boa noite. E até o próximo. Até mais.